Então, seguindo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar então alguns desses recursos de ilustrações. Logo de início, nós temos uma opção para inserir imagem, né? Quando eu clico aqui na opção de imagens, ele abre o Windows Explorer para que eu possa vir aqui dentro do meu computador e selecionar uma das imagens que eu tenha aqui dentro. Deixa eu verificar aqui, eu não tenho nenhuma dentro dessas pastas. Vou selecionar uma aqui na pasta de downloads. Ó, tem uma imagem aqui, dou um duplo clique e ela insere no meu documento. É claro que existem uma série de configurações que devem ser feitas para que eu possa posicionar essa imagem da forma correta dentro do meu projeto. A primeira coisa, não somente para a imagem, mas para qualquer outro elemento que eu inserir como ilustração, é redimensionar o tamanho, utilizando uma dessas hastes aqui, nos cantos da imagem. Eu não aconselho vocês utilizarem redimensionamento com essas guias de redimensionamentos, centrais, e sempre essas diagonais, para que ele possa redimensionar o objeto da forma proporcional, sem que você achate aquele elemento. Então, ok, se eu utilizo qualquer uma das diagonais, ele vai então redimensionar, diminuir ou aumentar, mantendo a proporção desse objeto. Se você clicar nela, você não consegue inicialmente arrastar a imagem, porque ela só se posiciona como texto, ela só se posiciona dentro das áreas possíveis de texto. Para que eu possa posicionar ela para qualquer local de forma livre, eu preciso acessar aqui as ferramentas da imagem, lembrando que eu tenho as guias, e todo o recurso que eu insiro gera pelo menos uma aba aqui de configuração extra. Na tabela foram duas, olha lá, que é o design e o layout. Selecionei a imagem e ele me mostra as ferramentas da imagem. Óbvio que para que você possa visualizar essas informações, o elemento tem que estar selecionado. Beleza. Com a imagem selecionada, eu tenho uma opção chamada quebra de texto automática, onde eu posso aqui então definir que essa imagem vai ser quebrada no texto. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, quadrado. E com essa opção quadrado, eu posso clicar sobre ela e inserir dentro de outros elementos ou em torno do texto. Aqui em cima nós temos um texto um pouco maior, deixa eu arrastar ela, ó, e olha lá, percebam que o texto fica em volta dela. Então ela fica bem distribuída e inserida exatamente no local onde você quiser. Então é bem simples, bem fácil. Vou deixar, por exemplo, ela aqui, ó. Pode ser nesse canto direito aqui. Beleza. Vou clicar fora e ele sai a seleção da imagem. Maravilha. Existem várias outras configurações aqui relacionadas à imagem que eu vou estar também mostrando aí depois como efeito e outros recursos. Voltando aqui na guia de inserção, vou clicar aqui novamente em inserir. Eu tenho aqui, por exemplo, a opção de formas, que é bem interessante, que são diversos desenhos pré-definidos, formas pré-definidas que eu posso colocar dentro do meu projeto. Então, vou pegar, por exemplo, aqui uma dessas formas. Ele coloca, quando eu seleciono, ele coloca o cursor do mouse dessa forma. Isso significa que é possível agora que eu adicione um elemento. Eu clico, mantenho o botão pressionado e arrasto. Da forma em que eu arrastar, para o lado em que eu arrastar, ou na proporção em que eu arrastar, vai ser a proporção na qual ele vai criar esta forma. Se você mantém a tecla Shift pressionada, ele cria a forma de forma regular, proporcional. Então ele nunca vai deixar acontecer isso aqui, com a tecla Shift pressionada. Então vou criar ela aqui acima, maravilha. Ah, mas eu não gostei dessa cor, eu queria que a cor dela fosse diferente. Então lembre-se, todo elemento que você inserir vai gerar uma guia nova aqui para as configurações. E nessa guia nova, por exemplo, eu tenho os estilos da forma e aqui eu tenho o preenchimento dela, onde eu posso colocar uma cor qualquer, ou nem colocar cor, retirando aqui, por exemplo, o seu preenchimento. E aí ele só me mostra a cor de contorno. Aqui abaixo eu tenho o contorno da forma, aonde então eu posso estar selecionando uma outra cor qualquer, para deixar ali nela. Perfeito. Clico fora, ele tira a seleção do elemento. O elemento está então criado. Se eu quiser mudar a posição, eu clico, seguro e arrasto, e aí eu posiciono aonde eu bem entender. Então, tenho a inserção de um elemento de imagem e a inserção de um elemento de forma. E eu posso aqui voltar a inserir quantos outros elementos eu quiser. Aqui, além disso, nós vamos ter alguns modelos de Smart Art, 3D, ícones, gráficos, que também são recursos aí para inserção dentro
dentro da nossa página. Temos outros interessantes aqui também, que são para cabeçalhos e rodapé, que nós usaremos em alguns documentos, né? E na próxima aula eu vou estar então dando uma explanada aqui na guia de design, onde tem recursos interessantes voltados para a nossa página.